Paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Sejam muito bem-vindos para mais uma aula da EBD, o canal que te ajuda a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Gostaria, antes de iniciar mais um trimestre, desejar um feliz 2021 a todos, que Deus esteja com você todo esse ano, em nome de Jesus, amém? Vamos falar um pouquinho sobre esse primeiro trimestre de 2021, que fala sobre o pentecostalismo. Deixa eu encostar mais um pouquinho para os irmãos verem melhor. Nossa nova revista do nosso primeiro trimestre de 2021. Vamos passar a falar um pouquinho sobre a pessoa do Espírito Santo, né? Logo depois da vinheta a gente vai falar um pouco sobre a pessoa do Espírito Santo, né? Como esse personagem tão maravilhoso, né? Que desde o início da história e até hoje vem trabalhando ao nosso favor, amém? Então, vamos iniciar logo após a vinheta. Então, roda a vinheta. Bem, meus irmãos, já estamos de volta para mais uma aula da EBD. Como falaram anteriormente, nós vamos passar a falar sobre a pessoa do Espírito Santo. Essa é a nossa lição de número 1. Do nosso primeiro trimestre de 2021. O nosso textuário está lá em Efésios capítulo 4, versículo 30, que ele vai nos dizer o seguinte: E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Glória a Deus. A nossa verdade prática nos diz o seguinte: somente a Bíblia revela a verdadeira identidade e as obras do Espírito Santo. Um tema que nós, pentecostais, vivenciamos. Glória a Deus, amém? Nós vamos falar um pouquinho sobre essa pessoa do Espírito Santo, né? Que estava lá no início, né? Lá no capítulo 2, né? Ou melhor dizendo, lá no capítulo 1, versículo 2 de Gênesis, vai dizer que o Espírito de Deus se movia sobre a face do abismo, né? Sobre a face das águas. Estava ele lá no início, criando, né? Juntamente com o Pai e com o Filho, né? Ele aparece também quando fala-se de façamos, né? Quando Deus fala, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Né? Ele estava lá também presente. E vem atuando por toda a história da humanidade, né? Ele é eterno, assim como o Pai e como o Filho, né? Ele é Deus em substância igual ao Pai e ao Filho. A diferença apenas há que cada um tem uma tarefa a ser feita, né? Cada um tem um serviço a fazer. Deus Criador ficou em evidência lá no Antigo Testamento por conta da sua criação, embora que o Espírito Santo também estava, mas em menos evidência do que o Pai. Depois, na plenitude dos tempos, o Pai envia o Filho, e daí o Filho fica em evidência para testemunhar do Pai e vir salvar a humanidade, conforme a vontade do Pai. O Filho também de vontade própria, de o seu querer vir e anunciar todo o Evangelho, todas as novidades celestiais, tudo que estava oculto no Pai, onde se manifestou no Filho a sua glória, né? O seu reino veio aqui à terra, se fez carne e anunciou para todos nós. Nos evangelhos, naquele momento, o Filho estava em evidência. E após a sua morte e ressurreição, né? Ele vai falar que não vai deixar nós, o povo, o seu povo, né? Os seus co-irmãos, órfãos, mas ele ia para o Pai e mandaria outro, que esse estaria todos os dias, conforme capítulo 16, né? Que vai falar um pouco sobre esse personagem a qual estamos falando neste momento, né? Que é o Espírito Santo, que é o Consolador, o Ajudador, o Auxiliador, né? O Direcionador e outros sinônimos possíveis que a gente possa lembrar neste momento, né? É ele que neste momento está em evidência, fazendo o serviço, né? De nos fazer lembrar tudo quanto o Filho ensinou lá em Jerusalém, naquele território do Oriente Médio, e assim se espalhou para todos os confins da terra, né? Como ele falou lá no final: sede minhas testemunhas em Jerusalém, em Samaria
e até os confins da terra, né? Anunciando e pregando Jesus Cristo, o Salvador. Hoje é o Espírito Santo que está trabalhando ao nosso favor, né? E sim, sendo representado, ou representando, melhor dizendo, o Pai e o Filho, a qual falei anteriormente, o Espírito Santo em poder, em deidade, quer dizer, em santidade, né? Ou melhor, em divindade, né? Deidade significa divindade, e também em consubstância, ou seja, que tem a mesma substância do Pai e do Filho. Ele é Deus igual aos demais, né? Falando sobre o Espírito Santo, um versículo muito conhecido que vem à nossa mente, né? Sempre que nós falamos do Espírito Santo, vai falar logo ali no capítulo 2 do livro de Atos sobre a descida do Espírito Santo, né? Quando Jesus morreu, ressuscitou, foi lá na casa, visitou os discípulos, deu as suas últimas instruções e disse que enviaria o Consolador e pediu para que todos ficassem em Jerusalém, né? Até que do alto fosse revestido de poder, né? E Jesus foi assunto ao céu e ali eles ficaram, né? Aguardando. Quem sabe até um pouco temerosos, pois depois da morte de Jesus, né? A qual foi feita pelos religiosos e pelo Império Romano naquela época, né? Eles estavam tudo no mesmo lugar ali, dentro de uma casa, dentro de um local, né? Quem sabe até com medo, meio temeroso, por conta do que tinha acontecido antes, né? A qual, depois que Jesus foi preso, os irmãos sabem, né? Para aqueles que conhecem a história, que os discípulos foram dispersos, a qual o próprio Cristo disse que eles seriam dispersos, né? E aí só foram reajuntados nessa situação, né? Antes teve a escolha do novo apóstolo, na qual Judas o desertou após trair Jesus e depois foi morto, né? Ou melhor, morreu, né? Se enforcou e caiu de uma ribanceira e morreu, né? Fez a sua própria escolha, né? E aí ficou uma vaga em aberto, por assim dizer. E aí Matias foi escolhido como discípulo. E dali ficaram todos os 12 lá, todos os apóstolos lá naquele local, né? Aguardando a descida do Espírito Santo, que é a qual nós falamos agora. E isso aconteceu, né? E depois que isso aconteceu, é interessante que o Espírito Santo, quando desceu, era no momento, numa festa, né? No dia de Pentecostes. Se o irmão for ler lá no capítulo 23 de Êxodo, vai saber que tipo de festa era essa, né? Era uma festa também chamada festa das primícias, né? Que é onde se tirava a melhor parte de uma colheita, era uma festa agrária, onde se tirava a maior parte da colheita, a melhor, e se entregava. Isso era depois, né? 50 dias depois da Páscoa, ou também chamada festa das semanas, né? E posteriormente à festa da Páscoa vinha essa festa, né? A festa de Pentecostes. Então, nesse dia, por tradição, vinham judeus de tudo que é parte do mundo e se alocavam ali em Jerusalém para fazer essa festa. E foi a oportunidade perfeita, que quisera Deus que tudo partisse dali, né? E aí, o que ocorreu? Quando o Espírito Santo desceu, né, essa pessoa do Espírito Santo, todos foram cheios e falaram na língua nativa de cada povo que estava ali. E o povo achou estranho, né, e achou surpreendente como é que um judeu, né, ou como é que um grupo de judeus vai falar na minha língua nativa, se eu não sou nem daqui. Eram viajantes que eram judeus, mas não viviam em Jerusalém. E cada um falava conforme as suas línguas. E ele entendia, né, e compreendia o que ali estava sendo falado, né? Não era mais uma língua estranha para ele. Estavam falando, estava anunciando Cristo Salvador, estava anunciando Deus Todo-Poderoso através do seu Filho, da morte do seu Filho, e agora com o Espírito Santo falando na boca dos apóstolos, para que aqueles povos de diversas línguas, né, compreendessem esse Espírito Santo. Amém? E um evento que se deu posteriormente, né, lá no século XX, mais precisamente em 1906, no mês de abril, aconteceu algo muito semelhante, né, um reavivamento lá na Rua Azusa, muito conhecida, né, que na verdade se deu antes, né? Se escolheu aquele local, aquele prédio por conta
de muita gente, né? E também se os irmãos forem ler a história de Simon, né? Simon Smith, William Simon Smith, né? Vai ver que eles estavam com a família em outro local. E por conta de não comportar e por conta do local a qual ele anunciava, a qual ele falava de Jesus Cristo e do Espírito Santo, naquela varanda ter se quebrado, e tem muita gente já escolheram esse local, né? E é importante falar sobre esse avivamento, sobre esse acontecimento, né? Que dava-se dentro de um contexto meio que semelhante. Lá no dia de Pentecostes foi um pouco depois da morte de Jesus, onde os romanos dominavam lá o Império, né? O Império Romano dominava Jerusalém e junto com religiosos crucificaram Jesus, né? Eram momentos turbulentos, era momento de angústia. No tempo de William Simon Smith, ou mais conhecido como Simon, né? Simon Smith, era um tempo de segregação racial. O que é isso, irmão? Um tal de Jim Crow, né? Um democrata, né? Do Partido Democrata, ele estabeleceu, juntamente com o Congresso, essa lei no Sul, a qual foi ratificado pela Suprema Corte Americana, que colocou um tema esdrúxulo até para justificar essa lei, né? Inconcebível. Hoje, no nosso dia, a gente vê com extremo repúdio, né? Esse tipo de afirmação que a Suprema Corte fez, que diz que era separados, mas iguais. Não tem como ser. São duas palavras distintas. Se tu tá separado, tá sendo segregado. Não tem como tu ser igual. Mas enfim, essa lei foi criada em 1877 e perdurou até 1964, né? Quando o próprio Suprema Corte votou novamente essa lei, viu que ela era inconstitucional e assim derrubou essa lei. Um ano depois, os negros, né, e os brancos também pobres puderam votar em 1965. Mas o que eu quero dizer com isso, dando esse dado histórico, que Simon e todo aquele grupo que vai dizer a história que era não mais de 60 que fazia parte da igreja. A maioria que vinha, chegou a vir até 1.500 pessoas, eram curiosos, eram pessoas que vinham para ver aquele acontecimento, né? E outras para zombar e escarnecer também, né? Sempre vai ter esse grupo. Então eles viviam num contexto de perseguição, pois eles moravam no sul, e ali no sul era no sul dos Estados Unidos, né? Mas precisamente ali por Houston, ali em Los Angeles, né? Naquela área ali, eles foram duramente segregados, né? Onde transporte, educação, saúde, escolas, né? Falando da educação, mercados, lojas, tudo tinha sua divisão. E eles eram os perseguidos. A lei daquela época favorecia os brancos, né? Ou chamada supremacia branca. Então eles viviam num contexto de perseguição, né? E Deus, mais uma vez, num momento de tribulação, se manifesta e dá um renovo no Espírito Santo, onde, mesmo com essas leis, brancos, ricos, negros, indígenas, todo tipo de raça puderam ficar na mesma unidade em Cristo. Glória a Deus. Quem proporciona isso é o Espírito Santo de Deus, a qual estamos um pouco falando hoje, né? E vamos falar um pouquinho sobre a revelação do Espírito Santo nas Escrituras, né? Como eu já falei, o Espírito Santo vem trabalhando, vem aparecendo, vem sendo colocado em evidência desde o início. Como eu li lá Gênesis 1 e 2, né? Vou até ler novamente para os irmãos aqui. Capítulo 1, versículo 2 de Gênesis, que vai dizer que a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, né? Ele já ali no comecinho da história, no começo da criação, ele já aparece, né? O Espírito Santo já aparece ali. E como o nosso primeiro tópico aqui diz, eu vou repetir, a revelação do Espírito Santo nas Escrituras. Aqui é o primeiro feito, a primeira escrita, né? Primeiro registro. Mas teve muitos mais outros. Se a gente for falar aqui, a gente vai ficar falando o dia todo. Eu vou falar apenas de alguns, né? Vou falar aqui de Gideão, né?
que o Espírito Santo se apoderou dele, né? Vou falar aqui também de Josué, também, o sucessor de Moisés, né? E aí vem Gideão, depois vai vir os juízes, né? Que é o que vai julgar o povo. Ele também tinha o Espírito Santo sobre a vida deles. Depois vai vir Samuel, né? Vai vir o rei Saul, né? Que no momento que ele tinha obediência, o Espírito Santo sim se utilizava dele. Vai vir o rei Davi, vai vir o rei Salomão e muitos outros. Vai vir o profeta Isaías, vai vir o profeta Ezequiel, né? Profeta Joel. Voltando um pouquinho, vai vir lá Neemias, vai vir lá Esdras, né? Todos esses homens, o Espírito Santo veio se utilizando dele, né? Veio utilizando. Todo o Antigo Testamento está repleto, né? De citações que o Espírito de Deus se apoderou sobre mim, né? Davi vai falar muitas vezes lá em um dos seus salmos, né? Ou lá nos salmos a qual ele escreveu, né? Que o Espírito do Senhor é sobre mim, né? E outros, Isaías também, Ezequiel e outros, irmãos. A Bíblia vai citar aqui. Então, a gente tem um vasto estudo aí para falar sobre o Espírito Santo dentro das Escrituras. E por fim, ele vai, não por fim, né? E depois lá no Novo Testamento ele vai se apoderar do próprio Jesus, ele vai descer, né? Vai descer em forma de pomba, vai repousar sobre Jesus, né? E assim vai vir uma voz, que é a voz do Deus Todo-Poderoso, que diz: esse aí é o meu filho amado, alguém a quem eu me comprazo, ou seja, a quem eu tenho prazer. Ouviu. E o Espírito Santo desceu sobre ele, né? Também. E depois vai ter esse acontecimento a qual eu citei no capítulo 2 do livro de Atos, né? E posteriormente também, né? E o Espírito Santo, a partir daquele momento, não mais vai vir em manifestações, né? Porque o Espírito Santo lá nos profetas no Antigo Testamento, eles se apoderavam dele e também se retirava, né? Ele não ficava constante. Mas depois que a promessa que Jesus fez, que disse que ele estaria conosco todos os dias até a consumação do século, né? Que o Espírito Santo, justamente, que com Jesus, que é o que representa o Messias agora depois daquele acontecimento, né? É ele que representa a Trindade nesse momento, né? O serviço agora é dele. Então ele vai estar conosco todos os dias até a consumação do século. Então ele não mais está por um breve momento, se manifestando. Agora ele está conosco. Jesus vai dizer que ele está conosco e também está em nós, né? Se não for ler todo o capítulo 14 do livro de João, vai ver essa citação e outras. Então ele está agora fazendo o serviço e está conosco e está em nós. E é ele que nos dá a sabedoria, é ele que nos dá o entendimento, é ele que ilumina, né? O livro de João vai dizer que é ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Vamos até ler. João, acho que é capítulo 14 do livro de João. Vamos ver. Capítulo 14. Mas capítulo 16, irmão, não 14. Capítulo 16, versículo 8, que vai dizer o seguinte: e quando ele vier, falando do Espírito Santo, pois Jesus naquele momento ainda estava na terra, né? Que ele precisava ir ao Pai para poder enviar o Consolador, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo, né? É esse Espírito Santo que tem trabalhado no decorrer da história, né? E hoje está aqui conosco e em nós. E esse mesmo Espírito Santo que me convenceu do pecado, da justiça e do juízo, ele quer fazer o mesmo na tua vida. Basta você abrir o seu coração e entregar a sua vida ao eterno e suficiente e único Salvador, né? Amém? Glória a Deus por isso. Aqui vai dizer que a Bíblia revela com clareza a divindade do Espírito Santo, né? Pois ela é um ser divino também, né? E aqui ele vai dar um versículo em 2 Samuel 23 e 23, né? E a gente pode até ler. 2 Samuel, né? 2 Samuel 23 e 23. Que vai nos dizer o seguinte, ó. 2 Samuel
23, 2 e 3, irmão. Essas são as últimas palavras de Davi, né? São até bem conhecidas, né? Vou ler só um trechinho aqui, diz o seguinte, versículo 2. O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra esteve em minha boca. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel a mim me falou. Haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus. Né? O Espírito do Senhor está sobre mim, ou seja, se apoderou de Davi, né? Se apoderou do rei. Né? Então isso mostra que, e vem mostrando a qual de citação de outros profetas, outros reis, outros juízes, né? Que o Espírito Santo é divino e veio para ajudar, veio para auxiliar e veio para nos fazer lembrar tudo aquilo que Cristo nos ensinou. Amém? E ele também tem personalidade, né, irmão? O próprio versículo que eu li, dizendo que não entristeçais, né? Capítulo 4, versículo 30 de Efésios, e não entristeçais o Espírito Santo. Né? Quem fica triste é um atributo, tem um atributo humano aí, né? Amor, né? É um atributo do amor. É felicidade e tristeza também, né? E o Espírito Santo é da sua personalidade. Ele fica triste, ele também fica feliz, né? Ele tem entre outros e outros aqui, né? Como ele também distribui os dons, é da sua personalidade também, né? Do seu atributo. Ou seja, a distribuição é a sua vontade, né? Ele tem a vontade também. A vontade do Espírito Santo, ele faz porque ele quer, né? É um dos seus atributos. Ele tem sua personalidade, né? Ele tem emoção, ele tem vontade, né? E por aí vai. O Espírito Santo, ele é maravilhoso e veio para nos ajudar, né, a vencer todas as adversidades e dificuldades, amém? Vou falar um pouquinho também sobre o Espírito Santo e Jesus Cristo, né? Sobre o Espírito Santo e Jesus Cristo, né? Que, como eu falei, ele desceu sobre Jesus, né? Em forma de uma pomba, naquela ocasião, quando João Batista vai o batizar lá no Rio Jordão, né? Então ele fará com que nós lembremos sobre Cristo, né? Nós lembremos o feito do Filho de Deus aqui na Terra, né? O Espírito Santo veio para nos fazer lembrar todas as coisas, né? E a Bíblia vai dizer que ele vai glorificar ao Filho, né? Vai fazer com que o Filho seja glorificado. Capítulo 16, versículo 14 de João. Muitas vezes e na verdade há uma doutrina por aí dizendo que o Espírito Santo não deve ser adorado, porque se baseiam nesse versículo para que o Espírito Santo ele seja diminuído, porque aqui vai dizer que ele vai glorificar ao Filho, é como se tivesse uma questão de hierarquia, onde Cristo fosse maior que o Espírito Santo. Na minha concepção e na minha opinião, essa doutrina está errada. Porque nada falam que Jesus vai lá no capítulo 17 do próprio livro de João, quando Jesus diz que glorifica-me a mim, ó Pai, né? Com aquela glória que eu tinha contigo na oração de Jesus. Eles nada falam sobre isso, porque se for uma premissa, a glória ia ser para Cristo e não para o Pai, né? O Pai ficaria em segundo plano também. E na verdade não há isso na Trindade, né? Não há um maior nem um menor, não há uma hierarquia, e sim uma harmonia, onde ambos, ou os três, né, têm poder de igual modo, né? E há uma harmonia, como eu falei, né? Harmonicamente. Vai surgir uma palavra, se o irmão for ler, sobre o Espírito Santo, né? E Jesus Cristo vai surgir uma palavra teológica, uma palavra muito antiga chamada pericorese, né? E na verdade é uma brincadeira de roda, muito antiga, né? E ali essa palavra essa ilustração vai mostrar um pouco como eles estão em harmonia e cada um tem evidência, né? Em algum momento da história. O Pai na ocasião da criação, o Filho na ocasião da salvação e o Espírito Santo na ocasião da condução ao céu, né?
Amém? Então essa pericorese nada mais quer dizer que é uma brincadeira de roda. Ou seja, se você for observar 3 crianças brincando, né, 2 vai pegar na mão, ou seja, 3 vai pegar na mão e vai ficar girando entre si. Ou seja, a harmonia entre eles, né, eles estão ligados. E aí um sai e vai para o meio da roda e os 2 ficam girando entre o que está no meio. Ou seja, o que ali do meio está em evidência e os outros estão ao redor, juntamente com ele. Trocando de criança, né, tirando uma e indo para outra, que vai ficar no meio, as outras 2 vai continuar em roda, né? Fazendo uma ilustração com essa palavra, vai dizer que os 3 estão em harmonia. Um vai para o meio da roda, que está em evidência, que é o Pai Criador. Depois, muitos séculos depois, né, vai vir o Filho, ou melhor, muitos milênios depois, né, vai vir o Filho, e depois o Filho vai ficar em evidência, né, vai trazer o reino do Pai à Terra, na plenitude daqueles dias, né, e depois vai vir o Espírito Santo ficar em evidência, ou seja, os 3 são de igual modo Deus, cada um, né, fazendo um serviço ao qual lhe foi proposto, né? Eles entre eles harmonicamente, né? Cada um fez uma etapa da história. Para muitos é difícil essa compreensão, né? Sabemos que a gente não consegue compreender tudo que está na Bíblia, né? Nem tudo que é revelado através das Escrituras, pois nós somos limitados, né? Mas devemos sim crer no Deus que faz todas as coisas. Ou a Trindade, né? Que igual modo Deus é Deus, Jesus também é Deus e o Espírito Santo também é Deus, né? É o chamado Trino Uno. Se um fosse ser adorado e outro não, isso aí sairia da Trindade, a qual essas pessoas que defendem a Trindade e não defendem que o Espírito Santo seja adorado e reverenciado como o Pai e o Filho. Aí não se enquadraria mais no Deus Trino Uno, mas sim a deuses, pois um está sendo superior ao outro, né? Isso remete muito à mitologia grega, né? Que fala que tem deuses e deuses. Não, o nosso Deus, o Deus vivo, que é o Deus dos deuses, né? A Trindade, que está acima de todos os deuses, né? Eles estão em plena harmonia e todos de igual modo têm consubstância igual, né? A diferença é o serviço que cada um vem desempenhando ao longo da história. Glória a Deus. Nós vamos ver aqui também o Espírito Santo age no mundo e no ser humano, né? O Espírito Santo age no mundo e no ser humano, né? E aqui eu vou ler capítulos, ou melhor dizendo, número 104 do livro de Salmos, né? E o versículo 30, né, que vai mostrar a ação do Espírito Santo. Envias o teu Espírito, e são criados, e assim renovas a face da terra. Amém? Aqui é uma citação do salmista, falando que o Espírito Santo ele renova todas as coisas, né? Que ele dá o renovo. E aqui agindo no mundo, né? Que o Espírito Santo trabalha também no mundo. E trabalha também nas pessoas, né? Nosso terceiro tópico vai dizer dessa forma: o Espírito Santo age no mundo e no ser humano, né? E aí, no mundo a qual se tem esse versículo, né? Que ele faz que as coisas que desde o início, né? Desde o início, os limites do mar, a atmosfera, né? O ar, embora que ele deu para o homem cuidar, porém o homem desleixado, né? E pecador, usa para o seu próprio deleite e assim destrói toda a beleza e toda a maravilha e perfeição do que Deus fez, que a Trindade fez. Mas igual ele faz com que todas essas coisas se permaneçam inalteradas. A noite, o dia, os astros, né? A vida, o fôlego de vida, as estações, né? E tantas outras coisas. Continua o Espírito de Deus regendo de igual modo o mundo. Ele também atua no plano divino da salvação, né? Como eu
falei, né? Aqui já falei que esse Espírito Santo vai convencer, né? Capítulo 16, versículo 8 do livro de João. Ele atua no plano da salvação, né? Convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo, apresentando e fazendo o homem lembrar de Cristo Salvador, único e suficiente, né? Não há outro. É o Espírito Santo que faz esse trabalho. Nós sim anunciamos o Evangelho, nós sim pregamos, falamos de Jesus como Salvador, mas nós não temos o poder de convencimento. E quem convence é o Espírito Santo e não nós, né? Então ele atua assim no plano da salvação, né? No convencimento, no fazendo lembrar, né? Sobre Jesus Cristo Salvador, do seu ato perfeito ao qual ele fez. E ele atua também na vida humana. Como é que ele faz isso? Ele transforma, né? Ele transforma o homem, convence o homem e o transforma. Depois que tu aceita Jesus, que o Espírito Santo passa a morar na tua vida, tu não é mais o mesmo. Tu agora és filho de Deus, não mais criatura, e sim filho, né? E sim filho, co-herdeiro com Cristo, né? Dá todas as bênçãos materiais e celestiais. E quem faz essa atuação na vida humana é o Espírito Santo, né? É Ele que faz essas coisas. É Ele que faz tudo isso e muito mais, né? Pois nosso conhecimento está muito limitado. A Bíblia vai dizer que Ele faz muito mais além do que pedimos ou do que pensamos. Glória a Deus, glória a Jesus e glória ao Espírito Santo, né? E aqui eu concluo e agradeço por você ter ficado conosco até o fim desta aula, né? E se Jesus Cristo não voltar, no próximo domingo estaremos com mais uma aula abençoada, para a glória de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, né? E eu vou concluir com uma frase que diz: as informações sobre o Espírito Santo são abundantes. Procuramos apresentar um estudo conciso e compreensível, né? Como eu pontuei aqui vários personagens bíblicos a qual o Espírito Santo desceu sobre a vida deles, né? Então as informações sobre o Espírito Santo nas Escrituras são concisas, né? No meu modo de ver, inquestionável, né? E aqui a gente procura apresentar um estudo completo, né? Um estudo bem conciso, um estudo verdadeiro sobre o Espírito Santo. E vamos sim ir falando sobre o Espírito Santo ao longo desse trimestre, né? Que tem por tema o verdadeiro pentecostalismo, né? O verdadeiro pentecostal, né? E vai falar muito mais sobre o Espírito Santo e sobre a sua obra, né, no mundo e na humanidade. Muito obrigado por ficar conosco até o final. Que Deus possa abençoar você e sua família. Que você tenha uma semana abençoada na presença do Senhor. E se Jesus não voltar daqui para lá, como eu falei, no próximo domingo teremos mais uma aula para a glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém e amém.